Hoje o vídeo vai ser longo. Esse vídeo é um vídeo mais completo sobre como instalar um template como esse, dando dicas de resolver problemas de CLS, de desempenhos e outros. E principalmente remover alguns códigos que vêm junto com esse template que afetam aí o desempenho do teu site. Tá? Então, vem comigo que eu vou te ensinar do zero várias e várias dicas hoje sobre como instalar esse template e ter o melhor desempenho possível aí na tua máquina, no teu site. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever aqui no canal e assistir esse vídeo até o final, porque conteúdo como esse de graça, dificilmente você vai encontrar por aí. Depois que você fizer isso, você vai baixar esse template que eu vou deixar o nome dele aqui nas descrições, tá? Não se preocupe, ele é de graça e ele é fácil de ser encontrado. Basta dar um Google que você encontra ele, tá? Aqui na plataforma Blogger, você vai descer até a palavra tema, tá? Quando você descer, você vai clicar em cima que vai abrir essa tela aqui para você. E aqui nessa tela, você vai clicar aqui nesse pontinho aqui, ó, nessa setinha. Quando você clicar nessa setinha, antes de você fazer qualquer mudança aí no seu site, você faça um backup. Eu já fiz o backup do meu site, tá? Por isso que eu vou fazer logo a instalação desse template aqui dentro desse site. Então, a primeira coisa, você faz um backup. Por quê? Porque assim você vai ter uma cópia do seu site salvada aí no seu computador. E se você cometer qualquer erro, basta você pegar a cópia que você salvou aí no seu computador e instalar novamente aí no seu site. Tá ok? Então, a primeira coisa, faz o backup. A segunda coisa, você vai clicar aqui em editar HTML, tá? Você vai clicar em editar HTML, tá? E você vai clicar no botão Ctrl A. O Ctrl A ele vai selecionar tudo. E depois que você tiver selecionado tudo, você vai clicar no botão Delete do seu computador. Pronto. Veja que ficou uma grande tela branca. É nessa tela branca que você vai copiar o seu HTML para cá. É nessa tela branca que você vai instalar o template do teu site. O template que eu baixei para instalar aqui no meu site, eu coloquei ele aqui na área de trabalho do meu computador. O template é esse aqui. Então eu vou pegar ele, vou arrastar ele e colocar aqui dentro dessa área branca e soltar ele. Pronto. Então, feito isso, vai aparecer todos os códigos que eu vou precisar para que meu site funcione corretamente. Bom, essa é a primeira parte da instalação. Quando você faz isso, você pode clicar aqui no botão salvar e ver como é que está lá a aparência do seu site. E aqui dentro você vai colocar o seu site para atualizar e ver como é que ficou a aparência do teu site. Bom, se você observar, essa é a aparência do meu site atualmente. Para que a gente tenha uma página dessa aqui carregando muito rápido, a gente precisa fazer algumas configurações. Mas antes de fazer essas configurações, deixa um like se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma. E se não está, deixa um like para dar uma força também para o canal. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é alterar essa imagem, que é a imagem da logo. E para fazer isso é muito fácil. A gente vai voltar aqui para dentro do site. Vamos sair daqui do HTML, tá? Vamos voltar aqui para a página inicial do Blogger. E aqui na página inicial do Blogger, você vai procurar pela palavra Layout. Então, basta você clicar em cima que vai aparecer essa página. E aqui nessa página vai aparecer várias opções que você precisa editar. A opção que você precisa procurar aqui é essa opção aqui que tem a logo do teu site. Aqui do lado você vai ver que vai aparecer uma canetinha. É só clicar em cima e aqui dentro dessa janela vai aparecer essa área aqui que é para você colocar o título do teu blog. Aqui embaixo, para você fazer uma descrição do teu blog, você precisa colocar uma breve descrição sobre o que é o teu blog. O que você pretende falar no teu blog. Então você faz uma breve descrição aqui, tá ok? E logo aqui abaixo tem a logo, né? Eu quero substituir essa foto. E para me substituir essa foto é muito fácil. Eu vou clicar aqui em Upload, tá? Vou escolher um arquivo aqui do computador. Vou clicar no botão Escolher, tá? Quando eu faço isso, vai abrir essa janela. E aqui nessa janela, eu vou procurar justamente pela logo que eu já fiz, tá? Que eu já fiz anteriormente para colocar aqui no meu site. A dica que eu dou para você fazer a logo do teu site, tem várias formas de você fazer uma logo aí para o teu site. Mas uma das formas mais fáceis, tá, de se fazer é utilizando, por exemplo, o Word. Tá? Eu usei o Word para me fazer a logo do meu site. Tá ok? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então a logo do meu site está aqui. Ó.
Gazeta Cruzada. Então eu vou selecionar ela e vou abrir ela. Quando eu fizer isso, eu vou esperar um pouquinho até a imagem aparecer aqui. E quando essa imagem aparecer aqui, eu vou clicar no botão salvar. E o que acontece se eu clicar no botão salvar sem esperar que essa imagem ela carregue totalmente? Bom, vai dar um erro lá na imagem, ela não vai aparecer no teu site. Pode acontecer isso, tá? Então, espere a imagem carregar e quando ela carregar dessa forma aqui, ó, aí você clica aqui no botão salvar. E quando você fizer isso, você vai descer até o rodapé do teu site e vai procurar por esses 3 botões. Quando você encontrar esses 3 botões, você vai clicar no botão salvar e vai ver como é que essas configurações ficam lá no teu site. Então, para ver como é que ficou o teu site depois dessas modificações, é só clicar aqui no botão atualizar do teu site que você vai ver como é que ele ficou. A logo do meu site ela ficou assim. Ela está pequena, mas isso é porque ainda não definimos nem a largura e nem a altura disso aqui. Ou seja, daqui a pouquinho, quando eu estiver falando de CLS, eu vou te ensinar como é que você faz para aumentar o tamanho da logo do teu site. Agora nós vamos editar os menus e submenus para organizar o conteúdo do nosso site. E para isso vamos voltar aqui para dentro do Blogger. E aqui dentro você vai procurar pela opção que é para editar o menu do teu site. Tá? Então, quando você encontrar, você vai clicar novamente naquela canetinha para editar, que vai abrir várias opções para você. E para você ver essas opções, é só você descer um pouquinho, tá? Veja que aqui a gente já tem a home a gente nem precisa editar nada, tá? Mas essa parte aqui, ó, onde tem editar, tá ok? A gente precisa modificar. Aqui, onde tem o nome editar, é onde eu vou colocar o título lá da minha página, tá certo? E onde tem HTTP, eu vou colocar justamente o link lá do meu site, tá? Da página referente ao meu site. E como é que a gente faz isso? É fácil. Aqui no blog você vai abrir alguma página aí do teu site e vai procurar pelas opções que você tem como marcadores aqui no teu site. Quando você encontrar esses marcadores, você vai clicar em cima de um deles, por exemplo. Tá? Eu vou clicar aqui em economia. Vai abrir essa página aqui, ó, que vai conter várias postagens com rótulo economia. Tá? Se você descer aqui, você vai ver várias postagens com rótulo economia. Então, depois que você tiver clicado no marcador que tem aí no teu site, você vai vir até aqui em cima. E aqui dentro você vai selecionar esse link e vai copiar ele, clicando no botão Ctrl C. E depois que você fizer isso, você vai voltar aqui para dentro do layout. E aqui nessa janela você vai clicar nessa canetinha que vai habilitar essa área. Nessa área você vai colocar a página que você quer criar lá no teu site. Por exemplo, aqui onde tem HTTPS, você vai apagar e você vai colar o link que você acabou de copiar. E depois que você fizer isso, você vai vir até essa linha aqui de cima e vai apagar essa palavra editar e vai colocar o nome da página do teu site. Eu vou colocar economia. Então, depois que você criar o nome da página do teu site e colocar o link referente a essa página, você vai clicar aqui no botão salvar. Você vai clicar no botão salvar aqui e você vai clicar aqui também nesse outro botão salvar. Tá? Quando você faz isso, você está salvando somente esse conteúdo aqui dentro, mas você também precisa salvar o layout do teu site, já que você fez modificação nele. Então você vai descer novamente até esses 3 botões aqui, ó, e você vai clicar no botão salvar. Quando você fizer isso, aí você vai voltar aqui para dentro do teu site, tá? E você vai colocar ele para atualizar e vai ver se já aparece essa página aí. Veja que a página ela já aparece aqui. Agora que você já sabe criar um menu como esse daqui, só falta você saber como criar um submenu. E para fazer isso é fácil. Primeiro você vai descer até você encontrar os marcadores novamente. E aqui, quando você encontrar esses marcadores, você vai se perguntar: qual é os marcadores que eu quero colocar relacionados a outro marcador? Por exemplo, política e notícia, eu quero transformar ele em submenus dentro do menu notícias. E como é que eu faço isso? É fácil. Primeiro eu vou clicar aqui no marcador notícia para abrir todas as postagens referente a esse marcador. E quando isso acontecer, eu vou vir aqui em cima, ó, nessa URL, vou selecionar ela, tá? Vou clicar no botão Ctrl C, vou voltar aqui para dentro do layout. E aqui dentro do layout eu vou clicar nessa canetinha para editar. E aqui embaixo onde aparece o HTTPS, eu vou apagar ele e colar o código que acabei de copiar. Quando você fizer isso aí também no teu site, você vai vir nessa linha aqui de cima e vai apagar a palavra editar. E aqui no lugar da palavra editar, você vai colocar o nome do menu que você quer criar.
O nome do menu que eu quero criar é o menu Notícias. Então, eu vou escrever aqui, Notícias. E dentro desse menu Notícia, eu quero criar outros submenus. Mas para isso, eu vou clicar aqui no botão Salvar. Vou voltar aqui para dentro do site. E vou descer até onde tem marcadores. Vou clicar aqui no marcador Política, por exemplo, que é um marcador que eu quero transformar ele em submenu. Vai abrir todas as postagens que têm um conteúdo sobre política. Aqui dentro eu vou selecionar essa URL todinha. Vou clicar no botão Ctrl C. Vou voltar aqui para dentro do layout. E aqui dentro do layout eu vou descer até onde tem essa canetinha. Onde tem justamente essa URL do site, que tem um HTTPS, eu vou apagar. E no lugar, vou colar o código que eu acabei de copiar. Quando você fizer isso aí no seu site, você vai vir para essa linha de cima, vai apagar a palavra editar e aqui você vai escrever o nome do submenu do seu site. O nome do submenu do meu site, nesse caso, é política. Política. Se eu escrever o nome política somente desse jeito, eu não vou estar criando um submenu, mas sim um menu. Para me criar um submenu, o que que eu faço? Para você criar um submenu é muito fácil. É só você clicar aqui antes da palavra que você acabou de digitar. E aqui antes dessa palavra, você vai colocar um traço como esse aqui, ó. Quando você coloca esse traço aqui antes de qualquer palavra, isso aqui tudo vira um submenu. Vou salvar aqui e vou mostrar para vocês como é que isso aqui fica lá no site. Clica aqui no botão salvar, clica aqui no botão salvar e vamos voltar lá para dentro do layout, clicando também nesse outro botão salvar aqui, ó. Depois que você clicar nesse botão salvar, você vai voltar para dentro do site, vai colocar ele para atualizar e quando ele atualizar, nós vamos ver se esse submenu ele foi criado de fato. Veja que o menu notícia ele já aparece aqui, ó. E aqui no menu notícia já aparece um submenu. E o submenu nesse caso aqui é o submenu política. Então, é assim que se cria um submenu aqui dentro da plataforma Blog, usando esse tipo de template, tá? Alguns templates eles não suportam submenus. Então, eu vou criar só mais um submenu rapidinho antes da gente passar para o próximo tópico. E para isso eu vou descer até os marcadores e aqui nos marcadores eu vou procurar pelo submenu tecnologia. Eu vou clicar em cima dele e fazendo assim vai abrir todas as postagens referente ao marcador tecnologia. Então, aqui é a mesma coisa. Você vai selecionar essa URL todinha, vai clicar no botão Ctrl C, vai voltar aqui para dentro do layout e aqui no layout você vai clicar novamente nessa canetinha que vai habilitar essas opções aqui para você editar. E quando você chegar aqui, você vai apagar novamente o HTTPS e no lugar do HTTPS, você vai colocar o link que acabamos de copiar. E quando você fizer isso, você vai vir até essa linha aqui de cima, vai apagar a palavra editar e vai colocar o nome do submenu que você quer criar. O submenu que eu quero criar é o submenu tecnologia. Então, eu vou escrever a palavra tecnologia. E antes da palavra tecnologia, eu vou colocar o tracinho. Esse tracinho vai dizer que essa palavra tecnologia vai transformar isso aqui tudo, ó, num submenu. Então, eu vou clicar aqui no botão salvar. Vou clicar nesse outro botão salvar. E, por último, eu vou clicar nesse outro botão salvar que fica aqui, ó, bem no cantinho. Quando eu clicar no botão salvar, eu vou voltar aqui para dentro do site e vou ver se esses dois submenus eles estão ativos. Tá? E o que que acontece? Os dois submenus eles estão ativos. Agora que você já sabe como criar um menu e um submenu, vamos para o próximo passo. Mas antes de ir para o próximo passo, eu vou apagar essas outras opções aqui, ó, porque no momento eu não estou precisando delas. Então eu vou voltar aqui para o layout e aqui dentro do layout eu vou clicar aqui nessa barrinha de lixeira. Ó. Quando eu fizer isso eu vou excluir todas as opções que eu não quero. Pronto, quando fizer isso, é só clicar no botão salvar. Vou clicar aqui novamente nesse botão aqui para salvar todas as configurações que foi feito até agora. Se eu atualizar aqui o site, olha a aparência que ele vai ficar agora. Se você fizer isso aí no teu site, assim como no meu, você vai ver que a barrinha de menu do teu site vai ficar assim com um visual mais sintético, portanto com um visual menos poluído. O próximo passo é remover alguns códigos desnecessários que o criador desse template ele colocou aqui nele. E o que é que esses códigos eles fazem com o seu site? Bom, eles causam redirecionamento do teu site para o site do criador desse template. Mas para remover isso é fácil, tá? Não é difícil não. Eu vou mostrar como é que você faz isso. Por exemplo, nesse template você vai encontrar algumas imagens de anúncios como essas daqui que já vem instalado com ele. E para remover elas, você vai abrir aí o seu layout novamente. E aqui no layout do teu site você vai procurar pelo elemento HTML ou JavaScript.
Por quê? Porque é justamente aqui que você vai encontrar os elementos de anúncios que causam redirecionamento lá para a página do criador desse template. Então, para você remover imagens de anúncios que causam redirecionamento no teu site, basta clicar nessa canetinha aqui. E quando você clicar nessa canetinha, vai abrir essa janela. E aqui dentro dessa janela vai ter todo esse conteúdo aqui, ó, em HTML e JavaScript, que você precisa selecionar do jeito que eu estou fazendo aqui. E você vai apagar tudo. Vai deixar em branco, tá? Mas, se você quer colocar algum conteúdo aqui dentro, para não ficar em branco, se você tem, por exemplo, já o teu site monetizado, o que você faz? Você vai salvar isso aqui, e aí você vai lá no painel do Google AdSense, e quando você chegar no seu Google AdSense, você vai vir aqui em anúncios, tá? Você vai clicar em blocos de anúncios, e aqui em blocos de anúncios você vai criar um anúncio, tá? Para você colocar lá no seu site. Para criar um anúncio é muito fácil aqui no Google AdSense. Basta você clicar aqui em anúncio de display, e aí você vai ser redirecionado para essa página. Quando você chegar nessa página aqui, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é criar um nome para esse anúncio. Eu vou chamar esse bloco de anúncio horizontal, tá? E aí, quando eu fizer isso aqui, eu vou selecionar essa parte aqui, ó, anúncio horizontal. E aí, quando isso acontecer, vai aparecer os exemplos de anúncio horizontal que vai aparecer lá dentro do meu site, que são esses daqui, ó. Essa é a primeira parte que você vai fazer. Você fez isso, agora você vai clicar aqui em criar. Quando você clicar no botão criar anúncio, você vai ser direcionado para essa página aqui, ó. Nessa página aqui vai ter justamente o HTML que você precisa copiar ele todinho para colocar lá dentro do teu site. Eu vou selecionar isso aqui todinho, vou clicar no botão Ctrl C e vou voltar lá para dentro do meu site. E aqui dentro do meu site, aqui nessa página de layout, eu vou clicar novamente nessa canetinha, onde tem HTML e JavaScript. E aqui dentro, onde tem esse conteúdo em branco, eu vou colar aquele código que eu acabei de copiar, clicando no botão Ctrl V. Pronto, clicou no botão Ctrl V, vai ser colado todo esse código HTML aqui. É só você clicar no botão salvar. Quando você clicar nesse botão salvar, você vai clicar nesse outro botão salvar aqui embaixo, que fica no rodapé. Então, quando você clicar no botão salvar, esse seu layout será salvo. Você vai voltar aqui para dentro do seu site, você vai colocar ele para atualizar e vai ver se já aparece algum anúncio. É claro, só vai aparecer anúncio aí no seu site se o seu site for monetizado, como o meu, tá? O meu site ele é monetizado. Então, vai aparecer sim um anúncio. Tem que esperar um pouquinho até ele aparecer, tá ok? E depois que você esperar um pouquinho, os anúncios do Google AdSense vão ser carregados como esse daqui. E o que você faz depois disso? Você vai descer um pouquinho e vai remover todas as imagens de anúncios que causam redirecionamento lá para o site do cara que criou esse template, tá? Então, o que você faz? Você vai voltar aqui para o layout e aqui dentro você vai procurar por ADS ou HTML JavaScript. Quando você clicar nessa canetinha, você vai encontrar aquele mesmo código que você precisa selecionar e apagar ele. Mas nesse caso aqui, se você não tem um site monetizado, eu recomendo que você apague todo esse conteúdo aqui. E quando ele estiver totalmente apagado, você vem nesse botãozinho aqui de cima e vai desativar essa ferramenta aqui do HTML. Quando você conseguir monetizar o teu site, você vai pegar o código lá do bloco de anúncio que você tem e você vai colocar aqui nesse conteúdo, como fizemos agora há pouco no exemplo anterior. Você vai deixar isso aqui desativado para isso aqui não ficar poluindo lá o teu site. Pronto, isso aqui vai ser desativado. E para você salvar essas configurações, é só clicar nesse botãozinho aqui debaixo do rodapé, volta aqui para dentro do teu site, coloca ele novamente para ser atualizado e vê se sumiu aquela imagem de anúncio que causa redirecionamento do teu site para um outro site. Eu vou desativar todas as imagens de anúncios que tem aqui no meu site e já já eu volto, tá? Você faz isso aí também no seu, tá? No seu template você desativa todas aquelas imagens de anúncios que causam redirecionamento, tá? Para a gente depois continuar no próximo passo. Agora que eu desativei todas as imagens de anúncios que causam redirecionamento lá para o site do cara que criou esse template, então eu vou clicar aqui nesse botão salvar e vou voltar aqui para dentro do site e vou colocar ele para atualizar e vou verificar como é que ficou a aparência do meu site. Se você verificar aí a aparência do teu site, e se o seu site for monetizado como o meu, só vai aparecer anúncios aqui do Google AdSense. Então aquelas imagens que causam redirecionamento para outro site não vão mais aparecer.
E depois que você fizer isso, você vai fazer o quê? Você vai descer até o rodapé do teu site e vai procurar por essa frase aqui, ó. Blogger by Blogger Templates. Se você clicar na frase Blogger Templates, você vai ser redirecionado para outro site. E não é isso que a gente quer, né? A gente não quer ser redirecionado para o site do cara que criou esse template. Então, eu tenho que tirar isso aqui, ó. Eu tenho que modificar isso aqui. E como é que eu faço para modificar isso aqui? Isso é fácil. A gente vai voltar aqui para dentro do Blogger. E aqui dentro do layout do Blogger, você vai descer até você encontrar o rodapé que contém todos os direitos autorais do teu site. Onde vai aparecer os direitos autorais do teu site é aqui nessa região que a gente chama de Footer Copyright. Então, aqui você vai clicar nessa canetinha aqui do lado e vai abrir essa janelinha aqui. Aqui dentro dessa janela, você vai editar ela. Por exemplo, eu vou aqui na página inicial do meu site e vou copiar esse link. Esse link aqui é o link da página inicial do meu site. Eu vou clicar aqui no botão Ctrl C, vou voltar aqui para dentro do layout. E aqui dentro dessa janelinha eu vou selecionar todo esse link aqui, ó, que está entre essas duas aspas, vou apagar esse link. E dentro dessas duas aspas vou colocar o link que eu acabei de copiar, clicando no botão Ctrl V. Depois que você fizer isso, você pode vir aqui onde tem Blogger by, pode apagar isso aqui, tá? E no lugar de Blogger by, você, por exemplo, pode colocar a data que você fez aí o seu blog. Aqui eu coloco a data que eu fiz ele e aqui eu coloco a data atual. E aqui no final, onde tem essa palavra Blogger Template, eu posso apagar ela e colocar o nome do meu site. E o nome do meu site é Gazeta Cruzada. Essa área de configurações de direitos autorais aqui do meu site está quase finalizada. Eu só preciso apagar essa frase aqui, ó, Blogger Templates, e substituir ela por Gazeta Cruzada, que é o nome do meu site. Então eu vou apagar isso aqui e colocar Gazeta Cruzada. Então, em resumo, aqui no início você pode colocar a data que você criou o seu site até a data de hoje. E aqui depois em href você coloca o link do seu site. Aqui em título você pode botar o nome aí do seu site. E aqui no final você também coloca o nome do seu site. Quando você finalizar a edição aí dos direitos do teu site, você vai clicar no botão salvar. E quando você fizer isso, você vai clicar aqui no botão salvar para salvar o layout do teu site. Então, depois que você clicar no botão atualizar, você vai descer até aquela área de direitos autorais, tá? Que é essa daqui. E você vai ver que todas as mudanças que você fez já aparecem aqui. Por exemplo, de 2022 a 2024, Gazeta Cruzada. Então, se você clicar aí, por exemplo, no link do teu site, você vai ser redirecionado para o teu site. E não mais para um site daquela pessoa que criou o template, tá? Que você está usando aí no teu site. Se você está gostando desse assunto, então deixa um like aqui pra gente. Mas calma aí, ainda tem mais conteúdo. Ainda hoje eu vou te ensinar como resolver alguns problemas de CLS e deixar o teu site mais rápido. E agora o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai voltar aqui para dentro do layout do nosso site. E o nosso próximo objetivo aqui dentro do layout é remover esse link aqui que vem junto com o template. E como é que a gente remove esse link que vem junto com o nosso template? Primeiro, você vai vir aqui nessa barra lateral, você vai descer até a palavra tema. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai modificar aqui o seu template? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer um backup do seu site, tá? Como eu já fiz aqui o backup do meu site, eu não preciso fazer mais. Então, é só clicar para editar o HTML que você vai chegar aqui dentro do seu código-fonte. E aqui dentro do seu código-fonte você vai procurar por aquele link e excluir todos eles. Ou então você vai substituir esses links pela URL do teu site. Mas como é que a gente procura por esses links que a gente quer excluir aqui dentro do código-fonte? É muito fácil. Ou você vai procurando um por um aqui, descendo rapidinho, ou então você clica no botão Ctrl F do seu computador, que vai abrir essa barrinha de pesquisa, e aqui dentro você digita o link que você quer procurar para poder excluir. Depois que você digitar esse link aqui dentro dessa barrinha de pesquisa, você vai clicar no botão Enter do teu computador. Quando você faz isso, você vai encontrar todos os links que você precisa excluir do teu site. Agora que você já sabe como encontrar esses links, como é que você faz para excluir eles? É muito fácil. É só você vir aqui no link, você vai selecionar ele. Quando você selecionar ele todinho, você vai excluir ele. Olha só, se você apagar esses links, o teu site não vai deixar de funcionar por causa disso, tá? A dica que eu deixo para você encontrar todos os links que você precisa excluir daí do código-fonte do teu site
é que quando você clicar no botão Ctrl F, aqui dentro dessa barrinha de pesquisa, você vai escrever esse link sem o HTTPS. Se você fizer isso, você vai encontrar qualquer link que está relacionado a esse site aqui. Então você vai clicando aí no botão Enter. Quando você fizer isso, você vai encontrar aqueles links que não tem HTTPS no seu endereço, como esse aqui, ó. Então, você seleciona o link todinho, tá? Esse link que está entre essas duas aspas. Aí você seleciona ele e clica no botão Delete. Se você colocar novamente aquele link dentro dessa barrinha de pesquisa e apagar o HTTPS que fica aqui no início, você vai colocar para pesquisar clicando no botão Enter. Se você fizer isso, vai aparecer mais um link aqui embaixo que não tem HTTPS. Então você vai selecionar somente o link e vai apagar ele. Então, se não tem mais nada referente a esse link aí dentro do teu site, você vai vir aqui no botão salvar e vai clicar nele. E quando você clicar no botão salvar, você vai voltar aqui para dentro do layout do teu site e você vai olhar no teu site se sumiu aquelas duas frases que tinham um link do teu site. Tinha um link aqui no topo do site e também tinha um link aqui abaixo do site, ó, bem aqui no rodapé. Veja que depois desse procedimento eu removi todos os links que estavam causando aqui uma certa sujeira visual no template do meu site. Muito provavelmente, se você fez o mesmo procedimento que eu, você deve também ter resolvido esse problema. Ou seja, você deve ter removido esses links que estão aí no layout do teu site. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer os gadgets do nosso site funcionarem corretamente. E quando é que os gadgets eles não funcionam corretamente? Os gadgets que exibem conteúdo lá dentro do nosso site, se você não tem esse conteúdo, por exemplo, de música aí no seu site, os gadgets não vão exibir esse conteúdo de música. Então vai ficar uma grande tela branca ou então uma grande tela preta referente a esses conteúdos aí dentro do teu site. Então você precisa corrigir. E como é que isso aparece lá dentro do meu site? Bom, se você entrar dentro do seu site e se você descer um pouquinho, você vai encontrar algo muito parecido com isso aqui, ó. Veja que aqui onde tem música deveria estar aparecendo alguns conteúdos, como nesse caso aqui em notícias, ó. Então os gadgets de notícia estão funcionando corretamente, mas o gadget de música ele não está funcionando corretamente. Isso acontece porque eu não tenho músicas aqui dentro do meu site. Então vamos resolver isso? Para resolver isso, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar pelos marcadores do teu site. Aqui no meu site eu tenho vários marcadores. O marcador que eu vou escolher é o marcador de tecnologia. Por quê? Porque é justamente esse marcador de tecnologia que eu vou colocar lá no lugar de música. E para me fazer isso é muito fácil. Você vai vir aqui no topo e você vai ver como é que está escrito o seu marcador. Veja que o marcador tecnologia está escrito aqui com a letra maiúscula. Então eu vou selecionar a palavra tecnologia. Vou clicar no botão Ctrl C para copiar, vou voltar aqui dentro do layout, e aqui dentro do layout eu vou clicar nessa canetinha para editar esse gadget de música. Aqui dentro dessa janela eu vou apagar todas as palavras que estão relacionadas à música e vou colocar tecnologia no lugar. Por exemplo, onde tem música aqui no título, eu coloco tecnologia. Onde tem música aqui entre essas duas chaves, eu apago a palavra música e coloco tecnologia. Quando você fizer isso aí também no seu site, você vai clicar no botão salvar e depois que você salvar o seu gadget, você precisa descer até o rodapé e salvar o seu layout. Depois que você clicar para salvar o seu layout, você precisa voltar aqui para dentro do seu site e aqui dentro do seu site você vai clicar na página inicial do seu site. Dentro da página inicial do seu site você vai descer um pouquinho e ver se realmente o seu problema foi resolvido. Observe que agora, em vez de aparecer uma tela preta e vazia, aparece o conteúdo aqui dentro dessa tela. Aqui dentro desse gadget de tecnologia. Se tiver algum gadget aí no teu site que não está funcionando, é porque você precisa relacionar o gadget com os marcadores do teu site, como eu acabei de fazer com esse daqui. Olha, e se você quiser mais gadgets parecidos com esse daqui de tecnologia, o que é que você faz? É muito fácil, você vai voltar aqui para o layout do teu site. Aqui dentro do layout do teu site, você vai clicar adicionar um gadget. Quando você faz isso, aparece essa janela e aqui dentro dessa janela você vai procurar pela opção HTML ou JavaScript. Você vai clicar em cima que vai abrir essa janela. E aqui dentro dessa janela você não precisa fazer nada por enquanto. Você só vai clicar no botão salvar, que já já a gente vai voltar aqui para essa janela. Tá? Essa janela está bem aqui em cima. Ó. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui onde tem tecnologia. Vamos clicar nessa canetinha aqui do lado para editar.
E aqui dentro do gadget de tecnologia, eu vou selecionar todo esse conteúdo, vou clicar no botão Ctrl C para copiar isso aqui. Depois disso, eu vou clicar aqui no botão cancelar e vou voltar aqui para dentro desse HTML e JavaScript. Quando eu fizer isso, eu vou clicar nessa canetinha, vai abrir novamente essa janela, veja que está tudo em branco aqui. Eu vou colocar esse conteúdo que eu acabei de copiar aqui embaixo. Pronto, fica dessa forma. Quando você fizer isso, você vai clicar aqui no botão salvar e você vai voltar aqui para dentro do teu site, vai vir aqui onde tem marcadores e quando você fizer isso, você vai descer até encontrar os marcadores do teu site e aqui dentro dos marcadores, você vai escolher aquele que você quer colocar lá no HTML e JavaScript. Por exemplo, eu quero colocar lá no HTML e JavaScript o marcador economia. Então, vou clicar em cima. Quando eu clicar em cima, vai abrir essa janela com conteúdo que tem um rótulo economia. E depois disso é só copiar a última palavra que aparece aqui no final do link, que está relacionada ao rótulo economia. Então vou clicar no botão Ctrl C para copiar essa palavra. E aqui dentro do layout eu vou clicar nessa canetinha. E aqui dentro dessa canetinha, onde tem tecnologia, eu vou substituir pelo nome economia. Pronto, coloquei economia aqui dentro. Ó. Só que aqui não tem economia no título. Então eu vou colocar no lugar do título, eu vou colocar economia. Veja só, esse gadget só vai funcionar se você colocar o marcador aqui dentro dessas duas chaves, como eu acabei de colocar. E depois que você salvar esse novo elemento, você vai descer até aqui e vai salvar o layout do teu site. Quando você fizer isso, você vai voltar para dentro do teu site e vai ver como é que ficou o visual lá da página inicial do teu site. Aqui no meu site aparece primeiro economia, depois aparece notícias e depois tecnologia. É claro que a ordem desses gadgets eu posso mudar do jeito que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser economia abaixo do gadget de notícia, basta eu voltar aqui para dentro do layout e aqui dentro do layout eu vou pegar o gadget economia e vou arrastar ele para baixo. Quando eu arrastar ele para baixo, eu vou soltar e vai ficar assim, ó. Notícias aqui no topo, economia abaixo e tecnologia mais abaixo. Pronto, é assim que você edita e corrige alguns erros de exibição do teu gadget aí no teu site. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui para salvar o layout do nosso site. E vamos voltar aqui para dentro do nosso site para ver como é que ficou a organização dos nossos gadgets. Se você observar, a notícia ficou aqui no topo, logo aqui abaixo, economia, e por último aqui, ó, tecnologia. É claro que logo aqui abaixo tem outros gadgets, tá? Que eu já otimizei, mas o processo para ativar os outros gadgets que vão te ajudar a exibir o conteúdo do teu site é o mesmo que eu te expliquei até agora. Então, se você tiver mais gadgets como esses daqui, você vai fazer a mesma coisa. Você vai relacionar eles com os marcadores, como o que eu acabei de falar para vocês. Será que a gente conseguiu resolver todos os problemas do nosso site, fazendo todas essas configurações desde o início da aula até agora? Bom, a resposta é não. Existe muito mais coisa que você precisa fazer. Existem problemas que não dá para a gente identificar assim de olho nu. Para a gente identificar esses problemas, a gente vai precisar de uma ferramenta muito importante conhecida como PageSpeed Insights. Então é com essa ferramenta agora que nós vamos trabalhar e eu vou mostrar para vocês como é que resolve problema de desempenho e de CLS usando o PageSpeed Insights. Para usar o PageSpeed, primeiro você vem aqui em cima e copia o link da página do teu site. Quando você copiar o link da página do teu site, você vai entrar aqui no PageSpeed e você vai colocar o teu site para ser analisado. Você vai esperar um pouquinho. Se tiver algum problema, o PageSpeed vai indicar quais são os problemas que estão ocorrendo lá dentro do teu site. O meu site está sofrendo com esse problema aqui. Pelo menos é o que o PageSpeed está me dizendo. E muito provavelmente, se você está usando o mesmo template que o meu, você também está enfrentando esse problema. Ou seja, os meus clientes, os meus leitores, estão sendo redirecionados do meu site para um outro site. Então, como resolver esse problema para que o seu leitor não seja redirecionado para uma página com vírus? Para resolver esse problema, você vai precisar remover alguns scripts do template do teu site, que são responsáveis por esse redirecionamento. E para isso você vai precisar editar o HTML do teu site. E aqui dentro do HTML do teu site, você vai clicar no botão Ctrl F, que vai abrir essa barrinha de pesquisa. Só lembrando, antes de você fazer qualquer mudança no HTML do teu site, faça um backup dele, tá? Então, aqui dentro da barrinha de pesquisa, você vai digitar esse código que está aqui dentro do bloco de notas. É claro que você não precisa digitar todo esse código lá dentro da barrinha de pesquisa. Basta você digitar aqui o início dele. Ou seja, você vai digitar a palavra var, dar um espaço depois dela, colocar esse traço,
0xF579. Esse códigozinho aqui eu vou deixar nas descrições. Então é só você selecionar ele, copia ele e você vai voltar aqui para dentro do HTML do seu site e aqui dentro da barrinha de pesquisa você vai colar ele. Quando você colar ele aqui dentro da barrinha de pesquisa, você vai dar um Enter que você vai encontrar o código que você precisa excluir. Bom, você precisa saber onde começa esse código e onde ele termina. Ele começa com a palavra var, mas onde é que ele termina? Esse código vai começar com a palavra var e vai terminar bem aqui no ponto e vírgula. Olhe com atenção onde está começando o código e aonde está terminando. Então, você seleciona todo esse código dessa forma aqui e você apaga ele. Esse código que começa com essa função, você não apaga não. Então, só existe esse único código dentro desse template, pelo que eu pesquisei aqui, tá? Agora que você apagou esse código, o que é que você vai fazer? Você vai clicar no botão salvar e vai voltar aqui para dentro do PageSpeed e aqui dentro você vai colocar o seu site para ser analisado novamente. Ou seja, você vai clicar neste botão cancelar e aqui você vai clicar no botão analisar. Olha que o meu site ele acabou de ser analisado pelo PageSpeed. O PageSpeed ele não encontrou mais nenhum problema de redirecionamento. Então, muito provavelmente, o meu site não está mais tendo aquele problema de redirecionamento. Ou seja, os meus clientes, os meus leitores, não estão sendo mais direcionados para uma página com vírus. Se você utiliza um template diferente do meu, pode ser que os códigos que causam redirecionamento sejam outros, tá? Mas aqui no canal já tem vídeos mostrando quais são esses códigos que podem causar redirecionamento no teu site. Mas mesmo assim, se nenhum desses códigos são os códigos que estão causando redirecionamento no teu site, a dica que eu te dou para você remover esses códigos é que você venha aqui no HTML e procure pelas funções que começam com a palavra var e vai desativando elas manualmente, uma por uma. Por que eu falo para você desativar e não excluir logo? Porque você não sabe qual é o código que está causando um redirecionamento. Então, você desativa primeiro e se você verificar se aquele código que você desativou resolveu o seu problema, então você exclui ele. Me conta aí, será se essas dicas que eu acabei de dar para você, será se vale um joinha seu? Se vale, então não esquece de se inscrever também aqui no canal. Agora nós vamos resolver alguns problemas de CLS e de acessibilidade para melhorar o desempenho do nosso site. Isso porque o SEO do nosso site já está a 100%, porque todas as modificações que fizemos até aqui foram para melhorar o SEO do nosso site. E também, a maioria das práticas recomendadas nós já fizemos. Só tem algumas coisas que a gente precisa melhorar aqui nas práticas recomendadas. Esses erros aqui estão relacionados a erros de fonte. Mas isso aqui eu vou deixar para uma outra aula. Vou ensinar vocês como é que resolve isso aqui. Mas por hora, eu vou ensinar para vocês como resolver alguns problemas de acessibilidade e alguns problemas de CLS. Primeiro vamos resolver alguns problemas de acessibilidade. Por quê? Porque, pessoal, quando você for resolver esses problemas que aparecem aqui no PageSpeed, primeiro você resolve os problemas de SEO, depois os problemas relacionados às práticas recomendadas pelo PageSpeed e em seguida você resolve a acessibilidade para melhorar o desempenho do teu site. É uma coisa levando a outra, tá? Em resumo, você só consegue resolver esses problemas seguindo etapas. Se você não fizer assim, você não consegue resolver, tá? Aqui em acessibilidade, a primeira coisa que vamos resolver é essa daqui. Essa daqui é uma prática recomendada para melhorar a acessibilidade dos nossos leitores. Então, aqui o PageSpeed ele dá duas formas de você resolver esse problema. A primeira é você utilizar o atributo useScalable igual a null dentro da meta que contém a viewport do teu site. E a segunda forma de resolver esse problema é você utilizar o atributo maximumScale aqui dentro da meta viewport. Só que esse maximumScale ele tem que ter um valor igual a 5 ou maior do que 5. Ele não pode ter um valor menor do que 5, porque senão vai dar problema, tá? Então, a gente vai resolver esse problema lá dentro do nosso site. Vamos voltar aqui para dentro do HTML do site. E aqui dentro do HTML do site, você vai procurar por esse elemento aqui. Ó. Esse elemento aqui é onde tem a viewport do teu site. Veja que ele começa com meta, né? E aqui você tem a viewport. Veja que aqui também tem o maximumScale. Só que o maximumScale ele está com valor 1. E o que é que eu faço para resolver isso aqui? Eu apago esse valor 1 aqui e coloco um valor maior do que 5 ou igual a 5.
E depois que eu fizer isso aqui, eu vou clicar no botão salvar. Quando eu clicar no botão salvar, eu vou clicar aqui dentro do PageSpeed e vou colocar o meu site para ser analisado novamente e vou ver se esse problema sumiu. Se ele sumiu, então nós vamos partir para resolver o próximo problema. O PageSpeed ele já terminou de analisar o meu site e o valor da acessibilidade aqui aumentou, como também o valor do desempenho. E o que eu faço agora? Eu vou clicar aqui dentro da acessibilidade e vamos ver se aquele problema sumiu. Olha que ele desapareceu daqui. Então, qual vai ser agora o próximo problema que eu vou resolver? Você vai descer só um pouquinho até você chegar nesse problema aqui que diz que o elemento HTML não tem um atributo lang. Esse problema aqui vai sempre aparecer quando o idioma do teu site não estiver configurado corretamente. Então vamos voltar aqui para dentro do HTML do site e vamos resolver esse problema. Para resolver esse problema, pessoal, você vai vir aqui no início, onde tem HTML, e depois da palavra HTML, você vai dar um espaço. E em seguida, você vai digitar esse código aqui. Esse código começa com a palavra lang, tem um sinal de igualdade, tem essas duas aspas aqui, e entre essas duas aspas tem pt-br. Quando você escrever dessa forma, você vai clicar no botão salvar, e você vai voltar lá para dentro do PageSpeed e vai colocar o teu site para ser analisado novamente. E vamos ver se esse problema sumiu. Em alguns casos, pessoal, esse problema pode não sumir. Mas isso acontece porque existe um código lá que você precisa remover. E para remover esse código lá é fácil também. A gente não vai remover esse código porque nesse template que a gente baixou e instalou no nosso site, ele não existe nesse template. Aqui no meu canal já tem um vídeo explicando como faz para você remover esse código e também como faz para você colocar o atributo lang lá dentro do HTML do teu site. Então, como você pode observar, depois que nós colocamos o nosso site para ser analisado, o SEO ficou com 100%, as práticas recomendadas com 96%, a acessibilidade ficou com 91%. Bom, se eu clicar aqui dentro, quando você chegar aqui dentro, você vai ver somente alguns problemas, como por exemplo, cores de primeiro plano e de segundo plano, que não tem uma taxa de contraste o suficiente, e os links, que não têm um nome compreensível. É claro, se eu resolver esses dois problemas aqui, eu vou chegar em 100% de acessibilidade. Só que eu vou deixar isso para uma próxima aula. O que eu vou falar agora para vocês é um pouco sobre CLS, que é um assunto também muito importante para melhorar o desempenho do teu site. E onde é que eu encontro o CLS aqui dentro do PageSpeed? Basta você subir só um pouquinho aqui no início. Quando você chegar aqui no início, você vai ver essas siglas aqui: FCP, LCP, TBT e CLS. Esses são os 4 parâmetros que o PageSpeed olha quando está analisando o teu site. Até agora, a gente já fez várias configurações que contribuíram para melhorar o FCP, o LCP, o TBT e também o CLS. Só que agora nós vamos falar de alguns problemas que tem no CLS que, se você resolver, você consegue fazer o seu site ter um desempenho de 70%, 80%, até 90%. Eu não digo 100% porque o desempenho é muito difícil de você chegar em 100%. Acessibilidade você consegue chegar em 100%. Práticas recomendadas você consegue chegar em 100%. SEO também. Mas o desempenho você pena um pouquinho para chegar em 100%. Tá? Para chegar em 100%, você precisa fazer várias configurações que estão relacionadas ao CLS, ao TBT e inclusive ao LCP e o FCP. Então, se você clicar aqui no CLS, você vai encontrar os problemas que aparecem aí no teu site. Veja que tem 2 problemas aqui no CLS. Você precisa aprender a evitar grandes mudanças de layout do teu site. Por exemplo, os gadgets do teu site, eles ficam mudando de posição quando você muda de tela. Então, o que acontece? Acontece que você vai ter ali um problema de acessibilidade, você vai ter um problema de LCP, você também vai ter um problema de CLS. Já existe vídeo aqui no canal que explica como é que você faz para resolver problemas de CLS. O segundo problema que você vai encontrar aqui no CLS é esse daqui de baixo. Esse problema vai aparecer quando os elementos de imagem do teu site não tiver uma largura e uma altura definida. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Primeiro você clica aqui nessa setinha do lado que o PageSpeed vai te dizer como é que você resolve esse problema. Aqui dentro do meu site, a única imagem que não tem uma altura e uma largura definida é a logo do meu site. Então, eu preciso definir essa largura e essa altura. E como é que eu faço isso? Primeiro eu entro aqui dentro do meu site, e aqui dentro do meu site eu abro essa janelinha aqui que a gente chama de DevTool.
O DevTool é uma ferramenta que a gente utiliza para poder simular algumas modificações dentro do site da gente sem precisar alterar o código HTML dele. Então, como é que você vai usar o DevTool? Primeiro, você vai vir aqui em cima da imagem, você vai clicar com o botão direito do mouse e você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho que a gente chama de inspecionar. Quando você clicar no botão inspecionar, você vai chegar no elemento de imagem que você precisa alterar o tamanho dela. E para fazer isso é muito fácil. Com essa imagem selecionada, você vem para essa janelinha aqui do lado que tem os códigos CSS do teu site. E aqui você vai clicar nesse botão de mais, que vai aparecer para você o atributo IMG. E para editar o atributo IMG é fácil. Primeiro, você vai clicar aqui antes da palavra IMG, vai dar um espaço. E antes desse espaço, você vai digitar a expressão a.logo-img. Olha, por que a gente não escreve somente o atributo IMG? Bom, se você escrever somente o atributo IMG e colocar dentro do atributo IMG altura e largura, o que vai acontecer? Todas as imagens do teu site vão ficar com o tamanho que você definir aqui no IMG. Eu, pessoalmente, só quero definir o tamanho da logo que está com problema. E para mim fazer isso, eu tenho que digitar essa expressão antes da palavra IMG. Por que eu escrevo essa expressão aqui? Se você observar com atenção, o atributo IMG ele aparece desse lado nessa janela. Só que dentro dessa janela, o atributo IMG está dentro do atributo A. E esse atributo A ele é definido aqui no class como logo-img. Em outras palavras, é assim que eu descubro quais são os atributos que eu vou escrever aqui do lado para me escrever o CSS do meu site. Então, agora que você editou o atributo IMG do seu site, escreva aqui dentro esses códigos CSS. Esse primeiro código CSS é para definir a largura da imagem da nossa logo. E o segundo código CSS é para definir a altura dela. O terceiro código é para me definir a largura máxima da logo. Eu, pessoalmente, deixei em 38%. E o quarto código é para definir a sua altura, que eu deixei em 100%. O quinto código CSS é conhecido como Objective-Fit. E no que ele ajuda? Ele ajuda a redimensionar corretamente o tamanho da logo do meu site. E o sexto e último código é conhecido como Aspect Ratio. E o que é que ele faz? Ele faz uma imagem ter a proporção correta. A imagem da logo do meu site ela tem uma largura de 150 e uma altura de 150, ou seja, ela é uma imagem quadradinha, tá? Aqui no Aspect Ratio, você coloca a largura e a altura da tua imagem para você obter a proporção correta dela. Então, depois que você tiver criado esse código, você vai clicar no botão Ctrl C para copiar e você vai voltar aqui para dentro do HTML do teu site e aqui dentro do HTML você vai colar ele dentro do CSS do teu site. E depois que você colocar esse código aqui dentro do CSS, você vai clicar aqui no botão salvar e vai voltar para dentro do PageSpeed e vai colocar o teu site para ser analisado novamente. E depois que o teu site terminar de analisar, você vai verificar se aquele problema de fato foi resolvido. E para você ver se ele foi resolvido de fato, você vai descer só um pouquinho até você encontrar essas 4 siglas aqui. Quando você chegar nessas 4 siglas, você vai clicar no CLS e aqui dentro do CLS aquele problema não está mais aparecendo. E o que é que isso significa? Que a gente resolveu aquele problema. Então, no CLS desse site só falta um problema para ser resolvido, que é evitar as grandes mudanças no layout. Mas esse conteúdo aqui nós vamos deixar para um outro vídeo. Por quê? Porque esse vídeo já está muito grande e além disso aqui no canal já tem vídeo falando sobre como você faz para resolver problemas com CLS. Portanto, eu agradeço a cada um de vocês que assistiram até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me conta aqui nos comentários qual foi o assunto que você mais gostou.